Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Nosso tema hoje é existencialismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que foi proposto a cada um de nós desse grupo. Eu, especificamente, vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouco das principais características e dos nomes, os mais proeminentes filósofos existencialistas ah, concernentes a esse assunto. Em especial, o existencialismo ele é uma tendência filosófica e movimento. É um movimento intelectual e ele surge a partir do pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em meados do século XIX, ali na França, e especialmente com as publicações de Heidegger e Sartre, o existencialismo ele atinge o seu ápice. Todos ali de mente intelectual, na década de 50, na França, começam a ter acesso ao existencialismo e começam a vivenciar aquilo que é agora, então, uma tendência filosófica. A existência humana é vista como o principal objetivo de ideias e teorias na filosofia existencialista, como o próprio nome sugere. Os filósofos, eles dizem que o homem ele existe independente de qualquer outra definição. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a presença do ser, ela é suficiente para mostrar toda a existência do homem e nenhum outro elemento é necessário, simplesmente a presença do ser, nem mesmo a sua essência, ela seria então necessária. Um dos pontos interessantes sobre o existencialismo é que ele aborda a questão da liberdade de escolha individual. E essa liberdade de escolha individual, ela contribui para o desenvolvimento da identidade única de cada pessoa e de cada ser. Os existencialistas, eles consideram a liberdade de escolha um fenômeno criativo, porque o fracasso e o sucesso são responsabilidades exclusivamente humanas, são responsabilidades daquele indivíduo. Então, a vida e a existência também são vistas como a acumulação progressiva de conhecimento. Segundo pensadores existencialistas, os indivíduos, segundo o existencialismo, eles citam os seus próprios caminhos e ideias de vida ao longo de suas próprias vidas. A busca incessante por um outro lado impede o ser humano de compreender o propósito de sua própria existência e o que se passa ao seu redor. Então, a ausência de soluções, por sua vez, ela causa ali um certo sofrimento que é chamado pelos existencialistas de angústia existencial, conforme é definido por eles. Pode passar o slide, que nós estamos falando sobre o que é o existencialismo, tá? Especialmente agora, nós vamos falar sobre as suas características, e nós seremos breves aqui, bem breves. A filosofia existencialista, ela apresenta várias características que podem ser encontradas na maioria dos pensamentos dos filósofos. E as principais características que eu pude notar são a existência, ela vem antes da essência. Aquilo que eu falei um pouquinho acima é destacado de uma maneira, assim, um pouco mais clara agora. Talvez com a explicação dos meus colegas, eles consigam exemplificar melhor isso que eu estou falando a respeito da existência vir sempre antes da essência. Um outro ponto característico do existencialismo é que a essência humana ela é construída a partir das escolhas individuais. Eu também abordei essa questão de um modo geral, genérico. E o existencialismo também diz que a liberdade de escolha ela é incondicional. E ela continua apontando para outras características. Uma é, o indivíduo é o único responsável por suas próprias escolhas. Uma outra característica notável que a gente pode perceber dentro dessa tendência filosófica é que as escolhas levam, inevitavelmente, a perdas. E, por fim, as escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial. Basicamente, dentro dessa introdução que eu fiz sobre o que é existencialismo, nós podemos perceber as características que o existencialismo se propõe a abordar e apresentar. Por fim,
eu vou falar de alguns filósofos existencialistas. Eu vou destacar aqui alguns dos quais acreditamos ser os principais nomes do existencialismo, né? Então, alguns desses filósofos são, em primeiro lugar, o Søren Kierkegaard, em segundo lugar, o Martin Heidegger, em terceiro, o Jean-Paul Sartre, e algo muito interessante aqui, nós temos uma mulher. Talvez alguém saiba pronunciar até melhor do que eu esse nome, é Simone de Beauvoir. Ela é uma mulher, é uma filósofa existencialista. E por fim nós temos Albert Camus. O Søren Kierkegaard, que será abordado mais profundamente pelos meus colegas, ele é tido como o pai ou fundador da filosofia existencialista. Dentro daquilo que ele apresenta, ele se encaixa dentro de uma ala cristã, porque dentro do existencialismo nós temos dois modelos, duas caixinhas, uma que é teísta, nós podemos dizer assim, e uma que seria ateísta. Então, o Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, ele apresenta essa ideia de existencialismo de vertente teísta. O Heidegger, o alemão do existencialismo, ele apresenta que um dos principais essenciais quesitos da filosofia existencialista são as preocupações filosóficas elas devem ser concentradas no seu próprio ser. Já o Sartre, que aqui ele tem uma parceria talvez até mais íntima com a Simone de Beauvoir, ele diz o seguinte, que o existencialismo ele adere aos conceitos do livre-arbítrio como um fator gerador de responsabilidade individual. Então, esses são os principais nomes dos quais nós trataremos. E, por fim, eu gostaria de destacar outros dois nomes para finalizar aqui a minha contribuição. A Simone de Beauvoir, ela fala um pouco dessa questão existencialista, mas ela trata isso de uma perspectiva feminista. Ela trata a respeito da liberdade de escolha e feminismo. Ela diz algo muito interessante para que nós possamos até pensar posteriormente. Ela diz que a mulher não nasce mulher, mas ela se torna mulher. Ou seja, as mulheres não têm um destino biológico, mas elas têm um destino social. O que constitui o ser da mulher é o meio ao qual ela está inserida. Basicamente é isso que ela diz. É uma parte daquela questão existencialista de arbítrio livre e responsabilidade individual. O Albert Camus, ele é um argelino e ele se dedica a duas vertentes do existencialismo. Ele chama aqui, em especial, uma de suas vertentes que ele trabalha, a questão do absurdismo, em que ele examina uma miríade de absurdos que cercam a vida e ocorrem no cotidiano das pessoas. Com esses filósofos existencialistas que eu apresentei, estou distante de ser profundo na explanação deles, mas o intuito não é ser profundo agora. Eu encerro, então, a parte de introdução e convido o meu próximo colega a estar dando continuidade a essa apresentação. Bem, dando uma continuidade nas palavras do Rafael, Søren Abel Kierkegaard, ele nasce na cidade de Copenhague, na capital da Dinamarca, né, no caso. Seu ano de nascimento é no início do século XIX, em 1803 mais precisamente. Ele foi responsável por diversos empreendimentos acadêmicos em áreas distintas de estudo. Então, ele foi muito bom na área da filosofia, na teologia, poesia, política, entre outras áreas. Como o Rafael já disse aqui, ele é considerado o pioneiro pensador do existencialismo. A sua escrita, ela pode ser fortemente notada, envolta de algumas características, entre elas uma melancolia que é muito fácil de ser observada, forte uso de metáforas, ironias. Ele explora bastante alguns problemas humanos sobre diversas perspectivas, né? Uma obra clássica que vai ser abordada depois pelo nosso próximo colega vai mostrar bastante disso. Ele vai falar bastante sobre as experiências que Abraão tem diante de um desafio da sua vida. Ele fazia também uso de alguns pseudônimos em seus escritos, e essas são algumas das marcas profundas que nós podemos visualizar nas obras de Kierkegaard, né?
A sua vida pessoal, nós vamos notar que ele tinha uma personalidade bem melancólica. Em seu diário, nós notamos que ele escreve que a sua personalidade, inclusive, foi algo que contribuiu fortemente para o rompimento de seu noivado com uma mulher chamada Regine Osler. E isso porque ele se considerava indigno para o matrimônio. Sua personalidade colabora bastante para que esse sentimento o atingisse com força. Sua formação, ela foi uma formação que começou ali por volta de 1841, quando ele busca um ensino superior e se gradua numa universidade. E posteriormente ele vai adquirir também um título que é chamado de Magister Artium, que seria o equivalente atualmente a um PhD em filosofia. Ele também criticava alguns pensadores que eram bem contrários aos seus ideais. Dentre eles a gente encontra Hegel, Lloyd, Fichte e também Hans Christian Andersen. Algumas das suas principais obras, que posteriormente serão comentadas pelo nosso próximo colega, é o conceito de ironia, temor e tremor, o conceito de angústia e desespero humano. O seu falecimento ele se dá em 1855, ali pela metade do século XIX, quando ele tinha apenas 42 anos, jovem. Isso ocorre devido a uma doença que atinge a sua coluna vertebral, ou uma segunda hipótese, que também é muito defendida, um caso grave de tuberculose. Então essa primeira parte que eu apresentei para vocês, no caso, os dados, os aspectos mais iniciais da biografia de Kierkegaard. Agora a palavra está com o Gabriel para falar um pouco sobre as obras desse importante filósofo. Bom, eu vou ficar com a parte que diz respeito às grandes obras, ou melhor dizendo, as principais obras do nosso famoso Søren Kierkegaard. E para a gente dar início a isso, eu tive como base esse livro aqui, que ele é do Stephen Backhouse. E ele é muito bom com relação a gente poder ter uma biografia, uma base sobre o Kierkegaard. Ele fala isso de uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta e compreensível para a gente. Então, só para a gente poder trazer um esclarecimento, ou talvez uma complexidade ainda maior para as nossas reflexões sobre as obras de Kierkegaard. Kierkegaard é dinamarquês e ele é de origem luterana, e quando ele escreve uma das suas principais obras, que é sobre a angústia, os tradutores para a língua inglesa, a princípio, traduziam o conceito como pavor e não como angústia. Só depois os tradutores posteriores que trouxeram essa ideia moderna de angústia, traduzindo ou interpretando aquilo a qual Kierkegaard, em dinamarquês, estava querendo se expressar. Isso é bem interessante. Agora, as duas obras que eu vou tentar me concentrar aqui, a primeira delas é A Repetição, um ensaio de psicologia experimental, onde Kierkegaard ele toca nessas questões da angústia. E nós vamos ver as nuances que ele dá. Vamos lá. Ele coloca uma frase que é sublime no início do livro. Diz assim: a esperança é uma linda donzela que te escapa entre os dedos. A lembrança é uma bela senhora com quem nunca se está satisfeito no momento. A repetição é uma amada esposa de quem nunca se cansa. Noção do pavor. Nós somos seres que temos todos esses dilemas dentro de nós. Quando nós não entendemos qual é o verdadeiro significado da repetição, nós vivemos uma vida sem significado. Nós vivemos uma vida fugaz. Nós vivemos uma vida vazia. Essa é a noção que ele vem trazer com respeito a essa repetição. Só que é interessante que esse conceito de repetição não é simplório.
como talvez esteja nas nossas mentes a palavra repetição. Para Kierkegaard, repetição está ligado à decisão. Quais são as decisões que você toma? E isso, trazendo ao conceito de angústia, ele vai mostrar para a gente que você, se não tiver a ideia correta de repetição, você pode ser como Sísifo, aquele das mitologias gregas que foi condenado pelos deuses gregos, a subir a montanha sempre carregando uma pedra. E é essa noção que ele vai trazer da angústia da repetição errada. Mas quando nós temos a verdadeira repetição, a repetição que ela é redimida por Deus, e isso é muito interessante porque ele usa esse termo, a redenção feita por Deus, nós vamos ter a verdadeira repetição, o verdadeiro significado da vida. O próximo slide fala do livro que é considerado uma das suas principais obras, que é a obra Temor e Tremor, de 1843. Foi a obra que o Douglas disse que ela é uma obra fundamental para Kierkegaard. E esse livro, Temor e Tremor, ele tem um pseudônimo que é Johannes de Silentio, onde é um homem sem fé que busca compreender a fé por meio da mente de Abraão. E ele expressa isso no meu primeiro tópico, que ele coloca no seu livro, para a gente tentar resumir o significado de tudo isso, que é assim: a expressão ética para o que Abraão fez é que ele pretendia matar Isaac. Então a expressão ética é que Abraão pretendia matar Isaac. Agora ele vai fazer um acréscimo. A expressão religiosa é que ele pretendia sacrificar Isaac. Então ele faz uma expressão ética e uma expressão religiosa. Uma é matar, a outra é sacrificar. Ele usa dois conceitos diferentes. Mas precisamente nessa contradição está a ansiedade. Nós vemos de novo esse conceito da ansiedade, ou do pavor de Kierkegaard, que pode tirar o sono de uma pessoa. E ainda sem essa ansiedade, Abraão não seria quem ele foi. Ou seja, Kierkegaard vem trazer esse entendimento, essa compreensão de que a ansiedade ela é extremamente necessária para que Abraão seja considerado quem ele foi. Então, vamos tentar entender tudo isso que foi dito a respeito desse livro, Temor e Tremor. O que Kierkegaard está falando é que a fé ela surge quando nós perdemos o controle da vida real. Quando sai de nossas mãos o gerenciar a vida. Então, nesse momento, quando você se encontra na situação e circunstância de ter que sacrificar o seu único filho, a quem tu amas, a qual Deus faz uma promessa de que viria toda uma descendência e abençoaria a terra, quando esse filho é tomado, quando esse filho é posto como pedido, como teste, surge a necessidade de fé, surge a necessidade do religioso, surge essa necessidade do transcendente. Então, é nesse abismo entre o racional e o não racional que nós temos o surgimento da ansiedade, do pavor. E aqui nós temos um passo de fé. E é interessante porque ele faz esse pseudônimo de Johannes de Silentio, que quer buscar o que é fé, porque esse é um homem que não tem fé, e ele tenta fazer essa busca por meio da história de Abraão. E por isso que é João silencioso, porque perante o estudo que ele faz de Abraão, ele se encontra agora como um homem silencioso. E essas obras de Kierkegaard, tanto a repetição quanto o Temor e Tremor, Kierkegaard fez questão de publicá-las no mesmo dia, porque elas também tangiam a sua própria vida. E aqui eu coloquei um slide com a capa do Temor e Tremor, né? Que eu achei ela muito melancólica, como o Douglas mesmo falou. E agora eu vou estar passando para o nosso próximo slide.
noite, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco sobre Jean-Paul Sartre. Ele foi um filósofo existencialista francês que viveu no século passado. Sartre, ele nasceu em 1905 em Paris e logo no ano seguinte, no ano de 1906, o pai dele falece. E com isso, ele tem que mudar de cidade para morar junto com o avô, que era um professor de alemão. Com isso, desde cedo ele teve contato com a literatura de sua época, principalmente de autores alemãos, mas também ele recebeu uma educação domiciliar nos primeiros anos de sua vida. E pelo fato de ele ter sido criado pelo avô e não pelo pai, ele conta que, por conta disso, ele não viveu num contexto de tanta cobrança paterna. Sendo assim, ele teve uma liberdade maior para desenvolver os seus pensamentos. Então, esse contexto familiar foi muito importante. Sartre viveu durante toda a sua vida, desde o momento que ele conheceu uma pensadora, Simone de Beauvoir, que também foi uma filósofa. Ele passou a vida toda com essa mulher, porém, eles não eram casados formalmente. Era uma união estável. Isso gerou uma polêmica muito grande na época, por conta de ser um período onde o casamento era levado muito a sério. Então, isso foi uma polêmica muito grande. Sartre teve envolvimento também com a política. Ele tinha certas tendências de esquerda, porém, ele era um crítico do marxismo de sua época, por conta das ditaduras e por conta da opressão que ele via nesses movimentos. Sartre recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1964, porém ele recusa esse prêmio Nobel de Literatura porque ele afirmava que a partir do momento que ele recebesse esse prêmio, ele seria considerado uma instituição, e ele não queria isso. Bom, suas principais influências foram justamente os pensadores existencialistas anteriores a ele, e também o filósofo alemão Nietzsche, que influenciou muito a sua obra. Sartre teve a oportunidade de escrever pouco mais de 30 obras, e dessas 30 obras, 4 se destacam. Entre elas, A Imaginação, que foi a primeira obra publicada pelo filósofo. Ele ainda não havia desenvolvido as suas teorias, tudo, mas ele vai tratar nessa obra sobre o pensamento de Edmund Husserl, que foi um pensador de sua época. Uma outra obra muito conhecida, A Náusea, foi seu primeiro romance publicado. Nele aparece em prosa literária e sem grandes construções argumentativas, presentes em seus tratados filosóficos. As primeiras e mais gerais ideias do existencialismo dele estão nessa obra. Outra obra muito conhecida é O Ser e o Nada, que é a obra mais completa e complexa de Sartre. É um tratado sobre o existencialismo. Nesse livro, ele apresenta os conceitos mais importantes de sua teoria, explicando como o ser humano constrói-se de maneira existencial com base em sua vida e em sua liberdade. E por fim, a obra O Existencialismo é um Humanismo, que trata-se de uma transcrição de uma palestra que ele fez em 1947. Nessa conferência que ele participou, ele apresentou a sua teoria com vistas a rebater críticas que vinha recebendo de pessoas ligadas ao movimento marxista. E
por ele defender uma visão individualista ao falar da liberdade irrestrita e da responsabilidade individual de cada um. Prosseguindo, tratar um pouco sobre o pensamento de Sartre, alguns conceitos importantes na compreensão do pensamento dele. O primeiro conceito é o conceito de liberdade. Sartre trabalha que o conceito de liberdade é que o ser humano ele é livre, que ele é sempre livre, segundo essa teoria. O ser humano ele é livre para escolher suas ações e escolher se vai, por exemplo, aceitar ou reagir contra aqueles que o encaram. Sendo livre, o ser humano é responsável por si mesmo. O segundo conceito é de angústia. Então, por esse homem ser livre e responsável, ele também se torna responsável pela humanidade por meio das escolhas que ele faz. E ao perceber que o seu futuro e o da humanidade encontram-se em suas mãos e que não há possibilidade de ajuda divina, olha que interessante, ele parte de um pressuposto de que não existe um Criador, não existe um Deus soberano que sustenta todas as coisas. Então, o ser humano, ele encontra-se numa situação angustiante, porque, em outras palavras, tudo depende dele, apenas dele. Um segundo ponto, uma segunda questão, a existência precede a essência. Então, a liberdade humana, ela somente é completa se o ser humano não estiver preso a amarras, no sentido de amarras metafísicas, em outras palavras, a religião. Para Sartre, é isso que acontece, visto que o ser humano não está preso sequer a uma essência que o define. O ser humano, por não ter uma essência pré-definida, ele constrói-se na medida em que vive. E, por fim, o conceito de existencialismo. O conjunto da obra do autor, desde os romances, peças teatrais, filosofia, consiste na tentativa de compreender o modo como a existência humana dá-se no mundo. Por ser consciente, o ser humano tem um processo de aceitação e de lidar com a sua própria existência de maneira diferente, como ocorre com os outros animais. O existencialismo vem para promover, para construir uma teoria sobre esse modo humano de viver e de habitar o mundo. Então, esses conceitos aqui são conceitos básicos para a compreensão do pensamento de Jean-Paul Sartre. Martin Heidegger nasceu na província alemã de Baden em 1889, em uma pequena cidade de origem camponesa. Ele nasceu e foi criado como católico romano. Aprendeu os ensinamentos de Thomas Aquino e a sua formação foi inicialmente influenciada pelo pensamento neocantiano. Depois, entrou em contato com a fenomenologia de Husserl e seu emprego era como professor universitário. Heidegger tornou-se reitor da Universidade de Freiberg em abril de 1933, cerca de 4 meses depois que Hitler foi nomeado chanceler. Em 1º de maio, ingressou no Partido Nazista e seu discurso de posse terminou com 3 Heil Hitler. Em abril, antes de Heidegger ser nomeado reitor, Husserl já havia recebido uma licença da universidade por ser judeu e Heidegger cortou o contato com Husserl. Sob pressão de seu editor, ele removeu o nome de Husserl da dedicatória no início do livro Ser e Tempo. Após a guerra, a dedicação foi restaurada para edições posteriores. Como reitor,
ele impediu os alunos de colocar um cartaz antissemita na entrada da universidade e proibiu a queima de livros. E seu apoio aos nazistas era típico dos professores de filosofia da época na Alemanha. Ele renunciou à reitoria depois de apenas um ano, mas permaneceu membro do Partido Nazista até o fim da guerra. Em 1945, ele escreveu um pedido de desculpas por seu comportamento durante seu ano como reitor. O objetivo declarado de Ser e Tempo é o de uma ontologia capaz de determinar adequadamente o sentido do ser. Mas para alcançar esse objetivo, é preciso analisar quem é que se propõe a pergunta sobre o sentido do ser. Não se trata mais de analisar aquele ente que procura caminhos de acesso ao ser, mas sim o próprio ser e sua autorrevelação. A intenção da obra do Ser e Tempo, diz Heidegger, é a elaboração concreta do problema do sentido do ser. Entretanto, o problema do sentido do ser propõe imediatamente a interrogação a respeito de qual ente deve ser compreendido o sentido do ser. O homem, portanto, é o ente que se propõe a pergunta sobre o sentido do ser. Por isso, a proposição correta do problema do sentido do ser requer uma explicação preliminar daquele ente que se propõe a pergunta sobre o sentido do ser. E esse ente, que nós mesmos já somos sempre e que tem, entre as outras possibilidades de ser, a de buscar, nós o indicamos como o termo ser aí, Dasein. Para Heidegger, a transcendência não é um entre os muitos possíveis comportamentos do homem, e sim sua constituição fundamental. O homem é projeto e as coisas do mundo são originariamente utensílios, em função do projetar humano. Tudo isso nos introduz à tratação da característica fundamental do homem, que Heidegger chama de ser no mundo. O homem está no mundo, mas como o homem é constitutivamente projeto, o mundo, diferentemente do que pensava Russell, não é originariamente uma realidade a contemplar, e sim muito mais um conjunto de instrumentos para o homem, um conjunto de utensílios, ou seja, de coisas a utilizar à mão, e não de coisas a contemplar como presentes. O cuidar dos outros pode tomar duas direções. Na primeira, procura-se subtrair os outros de seus cuidados. Na segunda, procura-se ajudá-los a conquistar a liberdade de assumir seus próprios cuidados. No primeiro caso, temos um simples estar junto, e estamos diante de uma forma inautêntica de coexistência. No segundo caso, ao contrário, temos um autêntico coexistir. Viver para a morte. Esta decisão antecipatória constitui o sentido autêntico da existência, a possibilidade do nada. O ser para a morte é essencialmente angústia. A angústia é a experiência reveladora do nada. Põe o homem diante do nada, ao nada de sentido, ou seja, ao não sentido de todos os projetos humanos e da própria existência. A angústia põe o homem diante do nada, e viver autenticamente implica a coragem de olhar para a possibilidade do próprio não ser. E, com efeito, a existência anônima e banal não tem a coragem da angústia diante da morte. Para a existência autêntica, o futuro é um viver para a morte, que não permite que o homem seja arrastado nas possibilidades mundanas.